Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo homem. Porque hoje é Abraão versus Moisés. Pegamos Moisés, colocamos no meio, colocamos Paulo por aqui e agora vamos colocar Abraão por aqui. Vamos fazer um sanduíche de Moisés. Hoje nós vamos comer. Tremendo homem de Deus, Moisés, verdade? Homem que foi manso, mas foi escolhido para um ministério acrescentado. Vamos ver por quê. Não estamos falando com ira, porque a lei produz ira. Nós não estamos em lei, então não produz ira em nós. O que nos produz é a satisfação de explicar bem as coisas, né? Então vamos rapidinho a Gálatas, capítulo 3. Excelentes versos bíblicos. Eu creio que uma pessoa que esteja quase, se lhe restava mais um fiozinho de lei, com essa palestra, o último fio vai cair e vai dizer: graças, Senhor, que posso tomar uma decisão sábia, sem sentir que ofendi o Senhor. Gálatas capítulo 3, começando pelo verso 14. Estamos todos aí? Diz: para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão, a bênção de quem? Alcançasse aos gentios, a fim de que, pela fé, recebêssemos a promessa de quê? A promessa de quê? Você sabe que essa promessa do Espírito, em Pentecostes, se pretendeu que foi ali que aconteceu? Mas essa promessa se deu quando Cristo morreu na cruz do Calvário, pois aí os gentios receberam a bênção da promessa do Espírito. E a promessa do Espírito, nós falaremos um pouquinho mais adiante o que é a promessa do Espírito. Agora aqui diz que em Cristo Jesus a bênção de Abraão alcançasse a nós, os gentios, a fim de que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Então diz: irmãos, falo em termos humanos. Um pacto, ainda que seja de homem, uma vez ratificado, estabelecido, uma vez nos coloquemos de acordo, ninguém o invalida, nem o acrescenta. Agora bem, a Abraão foram feitas as promessas e a sua semente. Não diz e as sementes, como se falasse de muitos, senão como de um, e a tua semente, a qual é quem? Então, Abraão, lembra que a lei veio mais tarde, mas a Abraão foi feita uma promessa e a sua semente. Veja como diz o verso 17: isto, pois, digo, o pacto previamente ratificado por quem? Por Deus para com Cristo, a lei que veio 430 anos depois não o abroga para invalidar a promessa. Ou seja, a lei de Moisés foi acrescentada. O problema é que não havia quem explicasse isso. Paulo apareceu explicando isso agora. Em outras palavras, os apóstolos não sabiam disto. Os profetas, Moisés não sabia que havia um pacto que tinha sido feito com Abraão, por Deus, ratificado, estabelecido. Moisés o que fez foi cumprir o que foi dado. Olha, aqui estão essas tábuas, aqui está isso, e deu como um mandamento, porque o perito arquiteto não havia subido ainda ao terceiro céu e essa informação ninguém sabia. Foi Paulo quem subiu ao terceiro céu e Cristo mesmo disse a ele: olha, Paulo, você vai ter tremendo problema quando regressar à terra, porque isso aqui não foi dito. Olha, eu fiz uma promessa a Abraão antes, 450 anos antes que Moisés recebesse a lei, eu havia feito uma promessa com Abraão. E essa promessa, enquanto não se cumprir, eu não posso
Eu imagino que Paulo disse, Senhor, mas isso vai ser um problema tremendo, porque você me começa a enviar para frente e para trás, e aí você não conhece o homem. Não, tens que regressar à terra, estabelecer, escreve essas coisas, estabelece-as, põe em cartas para que se saiba. Imagino que disse a ele os apóstolos, olha, eles vão pensar que tu andas na carne. Vamos continuar lendo. Veja como diz aí. Diz, verso 18. Eu li o 17, verdade? Verso 18. Porque se a herança é pela lei, já não é pela promessa. Mas Deus a concedeu a Abraão mediante a promessa. Quer dizer, irmãos, que a lei não veio cumprir nenhum... Olha, o papel você vai ver agora. Veja o que a lei fez. Diz, então, para que serve a lei? Olha que classe de pergunta é essa. Para que serve a lei? Diz, foi acrescentada. Por causa das transgressões, até, diga, até. Aí acabou. 2000 anos atrás acabou. E tem gente ainda guardando hoje isso. Veja o que diz, vou repetir. Então, para que serve a lei? Olha, tem gente que pensa que a lei serve para muito. Tem gente que diz, rapaz, a lei são os mandamentos de Deus. Sim, mas Paulo, o perito, olha, por isso é que você tem que ir a Paulo. Se você vai a outro lugar, se confunde. Você tem que ir àquele que diz, eu como perito arquiteto pus o fundamento. Ele disse eu, ele não disse nós, não havia outros, era eu. Foi ele quem subiu ao paraíso. Então diz, então para que serve a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente a quem foi feita o quê? E foi ordenada por meio de anjos. Deus não se meteu nisso, usou anjos. O acréscimo, a lei, anjos aí metidos nisso. Em mão de um mediador, e o mediador não é de um só, mas Deus é um. O mediador da lei, quem foi? Moisés. Mas Deus é um. E foi Deus quem ratificou com Abraão. Olha, virá uma semente, que é Cristo. Quando ele vier, aí fica estabelecido em todos os crentes gentios que aos gentios não foi dada a lei, porque aqui Paulo está falando porque ele era ou ele estava em lei, mas eu e você nenhum papel. Olha, se você se coloca guardar a lei hoje, está sendo um ridículo, porque isso nem para você foi dado. Para você foi dado o que foi dado antes da lei, que se manifestaria em Cristo para que nós, os gentios, pudéssemos ser felizes. E diz, logo a lei é contrária às promessas de Deus? De nenhuma maneira, porque se a lei dada pudesse vivificar, a justiça seria verdadeiramente pela lei. Mas o que acontece com a lei? Que a lei não podia te dar vida. Hein? Então, pela justiça, olha, se a lei pudesse, olha, que Cristo a cumpriu e o que fez foi que o matou. Não deu vida nem a Cristo. O matou e vai dar vida a você. Olha, ninguém pode cumprir a lei. Eu não sei como há pessoas hoje, ainda guardando sábado, e tratam de cumprir algo que ninguém pôde cumprir. Que Deus teve que se encarnar para cumprir, e foi isso que o matou. Porque o levou ao madeiro. E Paulo, olha o que Paulo teve que dizer. Paulo disse, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Os apóstolos disseram, então, tu está dizendo que o nosso mestre é um maldito? E o que você quer que eu diga? O mestre foi maldito, porque foi pendurado no madeiro, o mataram. Seguimos. E diz, mas a Escritura... Verso 22, mas a Escritura encerrou tudo sob pecado, para que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que viesse a fé,
estávamos confinados debaixo da lei. Isso é Paulo, não é? E os judeus, nós não estivemos confinados debaixo da lei. Os gentios, nunca. Olha, Deus não deu a lei para os gentios. Isso foi dado a um povo insignificante. Diz lá em Deuteronômio, diz que esse povo judeu foi escolhido porque era o mais insignificante sobre a face da terra. O primeiro que Deus tratou foi com Abraão. E diz: mas antes que viesse a fé, estávamos confinados sob a lei, encerrados, presos para aquela fé que seria revelada. De maneira que a lei, diga, a lei foi nosso aio para levar-nos a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, vindo a fé, já não estamos debaixo de lei. Vindo a fé, você já não tem que guardar nada. Não está vendo que chegou a fé? Se você se opõe a guardar a lei e guardar o sábado, rechaças a fé. Você não pode pegar a fé e pegar a lei e fazer mistura, porque não combinam. São como água e óleo que se separam logo em seguida. E diz, verso 25, mas vindo a fé, já não estamos debaixo de aio, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos os que fostes batizados em Cristo, isso é em sua morte, não é em água, em Cristo, de Cristo estáis o quê? Vestidos. Porque revestidos, porque os escolhidos de Deus estiveram vestidos, mas Adão nos desvestiu. E então veio Cristo e nos trouxe a roupa. Olha, toma aqui. Já não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há varão nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, certamente, linhagem de Abraão sois, e herdeiros segundo o quê? Promessa, não lei, a promessa. O 4, aí quem pôs foi a gráfica, isso é uma continuação, né? Mas também digo, enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de quê? E você sabe quantos crentes há por aí que são donos de tudo, mas não sabem? Porque, como é menino, todo aquele que não compreende essas coisas é um menino, ainda que seja dono de tudo. Mas como ele não sabe, se comporta como menino. Em um palácio, o neném brinca com os filhos do escravo e não sabe a diferença. Até que o menino começa a crescer, então o papai diz, você não pode ir nesse desfile. Por quê, papai? Porque a roupa... Você foi revestido e aquele lá tá desnudo. Você tem roupas reais. Mas, enquanto o cristão não conheça nada, o que está por aí é aleluia, aleluia, aleluia. E você o vê todo brincando aí de religião, porta-te bem, não vá aqui, não vá para lá, não coma isso, guarda isso. Como um menino. Mas uma pessoa adulta que sabe que está completa em Cristo Jesus, que tudo lhe pertence, que foi escolhido desde antes da fundação do mundo e foi colocado agora num corpo de carne e de repente o Espírito perdeu seu conhecimento porque o Espírito sempre esteve em ti. A promessa, ouça isso, a promessa do Espírito não é que te darão o Espírito, a promessa do Espírito que significa é que te ativarão o que já está em ti. É como se tu tens um telefone na tua casa, mas não, a linha não está ativada, mas o telefone está aí. Então você liga para a companhia, sim, ok, em 2 horas. E 2 horas depois você vê e, estou ativado. Levou esse tempo para revestir-te. Levou muito tempo. Então, a Abraão foi feita uma promessa, mas logo foi dado um acréscimo temporário. Você sabe o que é um acréscimo? Algo temporário. Na minha casa, estão fazendo uma casa lá, nova.
e tá tão feio aquilo ali, sabe por quê? Porque tem muito acréscimo. O que são acréscimos? Tem um banheiro, um toalete portátil, porque a casa ainda não tem seu bom sistema de banheiro. Então aí tem andaime, e tijolo quebrado, vara de ferro, pedra. Mas por que isso tá aí? Porque a casa não está feita. Mas quando a casa esteja terminada, esses rudimentos começam a sair. Tira. Agora o que tem que pôr aí é grama para que se veja o edifício. Todas essas coisas são acrescentadas enquanto... Pois a Moisés foi dado um montão de acréscimos enquanto vinha o perito arquiteto que levantaria um edifício. Por isso é que ele diz, nós somos casa de Deus, edifício de Deus. Acréscimos. Mas tem gente que fica no acréscimo. Imagina, o que você ganha como guardar os 10 mandamentos? O quê? Não vai poder, número 1, porque ninguém fez isso até agora. Mas vamos supor que você pudesse. Você perde tempo porque cumprindo a lei você não herda nada. Depois que cumpriu, te diz, olha, não herdou nada, toma, 0. 0 mais 0 é 0. Não, eu passei toda a minha vida guardando. É que isso não é por lei, isso não vivifica, isso é pela promessa que foi feita a Abraão. Sabe lá o que é isso? 24 anos para descobrir agora o que diz o perito arquiteto, que diz, olha, o teu pagamento por guardar o sábado por 24 anos é feno, palha e madeira. Se queimou, né? Porque esses materiais, nesse novo pacto, não contam. O que conta aqui é o ouro, prata e pedras preciosas. A carne você pode caminhar de joelho daqui à Espanha, pode ir de joelho daqui a Roma. E o espírito? Vamos a Efésios. Passe o livro de Gálatas, o próximo é Efésios, e vamos ao capítulo 1. Eu te digo, olha, em líderes que isso que nós fazemos lhes dói e lutam por desviar, mas tem gente que já está cansadinha e quando escutam diz, eu desconfiava disso aí. Tem gente que ama a verdade, outros não, outros dizem, rapaz, aqui já estamos aqui há tanto tempo guardando a lei, o que nossa família vai dizer, mas outros que dizem, o que me importa a minha família, o que eu quero é a verdade. Imagina o favor que nós fazemos a um homem que está aí sumido, né? Debaixo de carne, porque para servir a lei necessitas corpo físico. E isso é um pacto de espírito e não de carne. Por isso os apóstolos pensavam que Paulo vivia na carne. Não está vendo que quando Paulo descobriu isso, abandonou, apostatou de Moisés, deixou as abstinências, deixou os costumes. Então Pedro e os apóstolos disseram, esse cara está na carne, é um libertino. Então, parece que Tiago e Pedro disseram, diga-me uma coisa, você está em quê? Eu estou no Espírito. No Espírito? Seu carnudo, que você já abandonou os costumes. Não, é que agora eu sirvo com a mente. Então você serve assim? E onde deixou o corpo? Esse corpo para nada aproveita. Cristo disse uma vez aos discípulos, a carne para nada aproveita. O Espírito é o que dá vida. Por isso é que o ministério do Espírito viria pelas mãos de Paulo. Veja o que diz Efésios capítulo 1, verso 11 em diante. Nele também tivemos o quê? Em quem? E quem é ele? Em Cristo Jesus. Tivemos herança, tendo sido predestinados conforme ao propósito do que faz todas as coisas segundo o desígnio de sua vontade. Aqui, nem tua vontade, nem livre-arbítrio contam. Ele faz todas as coisas conforme desígnio de sua vontade, a fim de que sejamos para o louvor de sua glória, nós, os que primeiramente esperávamos em Cristo. Nele também vós, havendo ouvido a palavra de verdade, o evangelho de vossa salvação, e havendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo. Que promessa?
a que se fez a Abraão. Isso aqui não são as línguas de Pentecostes, porque tem gente que pensa que a promessa do Espírito é uma vida mística e andam com as mãos assim, e você vê todos esses rituais. Isso é religião. A vida do Espírito não traz aparência física. Por isso Paulo sempre dizia: em breve passarei por aí para esses que se gloriam nas aparências e não no coração, no Espírito. Por isso nós não aparentamos sermos religiosos. Em um aeroporto, eu não aparento ser um religioso. Eu caminho igual a todo mundo, me visto igual aos demais, eu uso qualquer mala. Eu não uso malas cristãs, minha mala se compra em qualquer lugar. Tem gente que pensa que existe roupa cristã. Agora, se falarem comigo, notarão um idioma diferente. Por quê? Porque como eu sirvo a Deus com a mente, isso é viver no Espírito com a mente. A mente está ativa. Foi isso que foi feito conosco. A mente de Cristo ativada em nós e nós pensamos como Cristo. Essa é a promessa do Espírito. O verso 13 diz: nele também vós, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação e havendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção da possessão adquirida, para louvor de sua glória. Vamos rapidinho. Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Verso 13 em diante. Olha, isso põe a pessoa a pensar: pastor, então, se eu me ponho a cumprir a lei, para quê? O que eu vou conseguir cumprindo a lei? O que eu vou tirar daí? Se a herança não é pela lei, estás servindo a uma interpretação humana e não a de Paulo. Paulo te dá a interpretação e te diz: olha, isso foi acrescentado até que chegou a semente. Uma vez que Cristo tenha chegado, tu já não estás debaixo da lei, não estás debaixo de aio. Você já não necessita. Se o Espírito já foi ativado em ti, você foi selado com o Espírito da promessa, que é a garantia da herança, estás completo. Para que guardar a lei, se tu já estás livre da lei? Digo, estamos falando aqui, nós temos muitos amigos que guardam sábado, guardam a lei, que são bem zelosos por isso, mas ao mesmo tempo, se tu tens amor por eles, tu tens que explicar-lhes biblicamente que estão perdendo tempo. Não somente estão perdendo tempo, que estão fazendo afronta ao Espírito de graça. Sabe por quê? Porque tudo nessa vida tem leis. Está a lei da gravidade, está a lei dos povos. Há muitas leis. No mar há leis. Tudo tem leis nessa terra. Há certas leis. O problema é que a lei mudou, agora é a lei do Espírito. Se tu te pões a servir pela lei de Moisés, estás indo contra a lei de Deus. Então é necessário entender se tu estás na lei correta. Vamos ver agora biblicamente. Veja agora o que ele disse a Roma, aos romanos. Antes que enviassem seus tentáculos sobre todo o mundo, que foi de Roma que saíram todos esses vestígios de misturas de Cristo com Moisés, rituais, e foi daí que saiu a confusão, ou a Babilônia de Roma. Está vendo que daí não saiu a interpretação paulina? De fato, Paulo foi morto ali. Esse homem não convém, vai impedir tudo isso, e todo esse elenco de misturas que nós temos aqui. Veja como diz Paulo em Romanos capítulo 4, verso 13. Porque não pela lei foi dada a Abraão, a sua descendência, a promessa de que seria herdeiro do mundo. Hello! De quê? Eu sou herdeiro? Senão pela justiça da fé. Qual é a justiça da fé? A do ladrão. Esse sim que não tinha lei, né? Mas ele creu. E aí mesmo foi dito a ele: hoje estarás comigo no paraíso.
Senhor, mas eu não mereço. Não, tu não mereces em carne e em conduta, mas o mereces em espírito, porque tu és um escolhido meu desde antes da fundação do mundo. Apareceu... Bom, nem todos são ladrões, nem todas serão adúlteras, como aquela mulher. Tem gente que pensa que Jesus violou a lei, porque quando pegaram a mulher em adultério, apareceram ali os representantes da lei. Ok, Moisés disse que apedrejemos. E o que Jesus fez? Usou uma sabedoria tremenda. Disse, Moisés disse que seja apedrejado, é verdade? Sim. E o que vai fazer agora? Porque Jesus disse que nenhum tio da lei poderia ser violado. Então Jesus tinha que dizer, dê-me uma pedra para eu contribuir. Então ele teve que usar uma sabedoria maior. Porque a justiça da lei é perdoar e não apedrejar, mas como ninguém havia cumprido, mas ali estava aquele que a cumpriu. E ele podia apresentar o que era a justiça, testificada pela lei e pelos próprios profetas. E disse, bom, vamos fazer uma coisa. Moisés disse isso e é verdade. Agora, aquele que estiver livre de pecados, jogue a primeira pedra. Não, mas nós não viemos aqui para isso, nós viemos fazer o que Moisés disse. Não há problema, eu aceito. Mas aquele que estiver livre de pecado dentre vocês, aquele que estiver qualificado, porque pecado, eu imagino quando ele escreveu, porque ele estava abaixado escrevendo na terra, desenhando uma balança, e pôs duas coisinhas com aquelas correntinhas assim, e pôs pecado de mentira, pecado de avareza, e meteu ali do outro lado pecado de adultério. Parece que a balança tombou assim. Disse, olha, aquele que tiver livre de pecado, joga a primeira pedra. Diz que do maior até o menor, a experiência, né, disse, aqui não podemos. Quem é que está livre de pecado? Mas estava ali a autoridade que cumpriu dizendo, eu não tenho pecado. E ele a perdoou. E ela não podia crer. Sim, tu não me condenas. Se ali estava a justiça da lei, a perdoou. Porque essa é a ideia do coração de Deus, que tu aprendas a amar teu próximo. Olha, a lei para as pessoas más, mas para as pessoas justas. Pastor, e quem é justo? Uma pessoa que crê em Deus. Eu não posso viver pela lei de Moisés ou por esses 10 mandamentos, não adultere, não isso. Eu tenho uma lei maior, que está escrita em meu espírito. E então, essa lei me fala. Foi por isso que Paulo, em Hebreus, disse, olha, virá um pacto que ninguém dirá conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Ainda que hoje os evangélicos façam até chamados, quem quer conhecer o Senhor? Mas se Paulo disse, naquele pacto, ninguém dirá conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Eu conheci o Senhor desde pequeno e eu fui delinquente depois, mas eu conheci o Senhor. Eu tinha uma voz que me falava, olha, é porque eu não tinha informação, eu não tinha um homem de graça que me dissesse, olha, José Luiz, tu não sabes que foste perdoado faz 2000 anos atrás? Como? Sim, olha, tu és um espírito perfeito, com uma só oferta. Mas se me dissessem isso, rapaz, não me atreveria a fazer nada, porque isso é um conhecimento, ativaria a lei do espírito. Mas os evangélicos têm feito disparates com o novo pacto. Eles têm violado tudo. Olha, agora mesmo, eu vi aí no aeroporto, quando ia pegar o avião, tinha um anúncio numa parede escrito dizendo, arrependei-vos. Depois de um furacão assim, né, essa palavra, arrependei-vos, tá todo mundo assim. Olha aí. E eu disse a Frank, olha, o que é um povo que não conhece a verdade? Eu desceria do carro, teria perdido o avião, não poderia fazer isso. Desceria do carro, faria um X anulando e colocaria assim, reconciliai-vos. Mas como a mentalidade está cheia de lei, eles usam arrependei-vos. Paulo nunca falou de arrependimento. Ao contrário, Paulo disse que Deus produz uma tristeza em nossos corações de que não tenha que se arrepender. Mas
Hoje todos os púlpitos estão contaminados por mentira. Todos, esse sistema protestante, todos. Eles não pregam o que Paulo pregou. Digo, se Paulo é perito arquiteto. Se não, eu estou equivocado nessa palestra que estou dando. Mas se Paulo for o apóstolo aos gentios, se Paulo é o perito arquiteto, Paulo nunca utilizou ministério de arrependimento. Ao contrário, ele disse, irmãos, de modo que, se alguém está em Cristo, nova criação é as coisas velhas, Moisés, as coisas velhas, a lei, as coisas velhas passaram, aqui todas são feitas novas. E tudo isso provém de Deus, ele disse, que nos encarregou o ministério da reconciliação, que Deus estava em Cristo, não tomando em conta os pecados dos homens, e nos encarregou do ministério da reconciliação. Para os que anotam, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17 em diante, o ministério não de arrependimento, e sim de reconciliação. Você não está suposto a dizer a ninguém para se arrepender? Você sim está chamado como se Deus rogasse por nosso meio, reconciliai-vos com Deus. Não maltrate mais as pessoas. Pastor, mas tem que dizer arrependei-vos, porque eles são criminosos e pecadores. Houveram criminosos e pecadores naquele tempo, e Paulo continuava dizendo, olha, reconcilia-te, que Deus ele passou por cima disso. O sistema protestante não passou por cima dos pecados. Eles o têm em pé, estão velando o pecador para acusá-lo na igreja e tomar o cartão de membro deles. O Ministério Crescendo em Graça não leva em conta os pecados de ninguém, porque sabemos que Cristo um dia tirou o pecado da terra e já nos fez justificados. Aqui não nos perguntamos quem quer ser membro. Não está vendo que eu já sei que tu és membro desde o céu? Aqui não perguntamos se estás qualificado, se Cristo já te qualificou. Isso é nas igrejas rameiras que sempre estão a dizer, não, para ser membro aqui, você tem que fazer uma reunião com uma junta que temos aqui de gente perfeita, te entrevistar, ver como é que está a tua conduta e comportamento na comunidade. Se encontrar alguma coisa, tua membresia está sujeita a um processo disciplinar de mais 6 meses para ver se sua conduta muda. E depois desses 6 meses que nós te qualifiquemos, nós vamos estar vigiando, sabe? Porque nós perdoamos, mas não esquecemos. E se for nomeado para um posto na igreja, nós vamos submetê-lo a um estrito escrutínio. Aqui não. Aqui tu entrou por aí, você pode ser Pântio Pistola, Pedro Tira Pedra, o que seja, eu não te conheço em carne. O que você tem que fazer é vir para te dizer bem-vindo à congregação dos espíritos dos justos feitos perfeitos. Assim é.